Bom dia, estamos aqui novamente e hoje eu quero trazer uma dica para que você não crie problema para você mesmo. Mas antes de nós conversarmos sobre isso, eu quero pedir para você fazer a sua inscrição aqui no canal, compartilhar esse vídeo, ativar as notificações, o sininho da notificação para quando surgir um novo vídeo você ser notificado, para que essa dica que eu vou passar hoje, que serviu para mim, venha servir para você também e para tantas pessoas mais que nós conhecemos, ok? Essa dica na verdade, é com base na palavra de Deus. Eu quero ler alguns trechos, alguns versículos, e depois nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, Provérbios, capítulo 10, versículo 19, diz assim: quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Mesmo livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 3, diz assim: quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios ainda, capítulo 21, versículo 23, diz assim: cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. Ainda em Provérbios, capítulo 18, versículo 13, diz assim: responder antes de ouvir é vergonhoso e insensato. Tudo que está se falando aqui é a respeito da língua, de falar demais. Quem fala demais, diz a palavra, acaba pecando, acaba errando, acaba falando no nosso português bem coloquial, acaba se enrolando, falando o que não devia. Eu, quando vejo esse Provérbios, capítulo 18, versículo 13, quando ele fala assim: responder antes de ouvir é vergonhoso e insensato, eu lembro um episódio que se passou comigo. Há muitos anos, o meu chefe, o meu patrão na época, na empresa que eu trabalhava, me pediu para fazer um determinado trabalho. Era um trabalho grande, era um relatório bem complexo e o meu prazo era muito curto. E no dia aprazado, eu não tinha conseguido concluir ainda, porque junto com aquele trabalho que me foi pedido, existiam outros do dia a dia que a gente não podia deixar de lado. E aí a minha secretária me interfonou e disse: olha, o patrão está aí querendo falar com você aqui no telefone. E quando eu atendi o telefone, eu já fui justificando por que não levaria o trabalho naquele dia. E aí depois que ele ouviu, ele disse assim: olha, não era sobre isso que eu ia falar não, nem me lembrava disso. Eu ia falar sobre esse outro assunto. Mas já que você tocou neste assunto, como é que está mesmo esse trabalho? E aí a conclusão que eu cheguei: eu, antes de ouvi-lo, eu já fui me justificando. Acabei me justificando por algo que nem ele se lembrava naquele dia. No dia seguinte eu levei o trabalho para ele e contei essa história, e nós conversamos muito, inclusive, a respeito disso, né, do controle da língua, de ter o domínio próprio, né? Então, fechei parênteses aqui, contando essa minha própria experiência, e com base no que a palavra de Deus está dizendo mantenha a boca fechada. Mantenha a boca fechada no sentido de não falar demais, de não estar falando o que não deve, de não estar muitas vezes até mesmo expondo o seu pensamento ou o seu sentimento de forma inapropriada, inadequada, em momento inoportuno. Uma vez eu ouvi um ditado bem interessante que diz assim: é melhor lamentar o que não foi dito do que se arrepender do que foi dito. É melhor mesmo. É melhor dizer assim: poxa, eu deveria ter dito e não disse. É melhor do que eu chegar à conclusão de que disse alguma coisa que não deveria. Porque, como nós sabemos, e o meu pai, meu saudoso pai, dizia muito isso. Meu saudoso pai dizia o seguinte: olha, palavras ditas e pancadas dadas, não há quem tire. Uma vez a palavra proferida, não dá para voltar atrás. Uma vez uma pancada dada, não se volta atrás. Se pode até pedir perdão, mas voltar atrás não conseguimos. Portanto, se não queremos problema para nós mesmos, controlemos a língua, a palavra. O apóstolo Tiago, ele tem um trecho tremendo sobre isso, mas como é um trecho que requer mais tempo para análise, nós vamos deixar para o próximo vídeo. Antes de você desligar, mais uma vez eu lembro para que você deixe o like ou dislike,
faça sua inscrição e compartilhe esse vídeo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a controlarmos a nossa própria língua. Em nome de Jesus.